Metropolitano, tudo bem? Estou aqui com vocês hoje, professora Leiliana, formada em História, para conversar com vocês um pouquinho sobre a maneira como vocês vão organizar os estudos de vocês do conteúdo de História Geral. Também serve para a História do Brasil, mas a dica que eu vou dar para vocês hoje, ela se aplica muito mais ao conteúdo de História Geral. Então, quando nós estamos pensando em formar o nosso caderno de estudos para o Enem, dentro de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, né, que é uma prova composta aí de mais ou menos 40 e poucas questões, nós temos aí uma média de 8 a 10 questões que são do conteúdo de História Geral. Aí você vai me falar, poxa professora, mas eu vou pegar aquele livro do ensino médio desse tamanho e vou reduzir nessas 8 questões? É mais ou menos isso. E para te ajudar nessa tarefa de trabalhar como se fosse um funil, eu quero conversar com vocês nessa aula de hoje sobre como é organizado o conteúdo de História Geral no nosso livro didático. E quero dar uma dica para vocês em relação aos meios de produção que caracterizam cada etapa da história. Então você provavelmente já tem mentalizado nessa altura do campeonato aquela linha da divisão do tempo, não é? Que a gente com o calendário cristão costuma dividir ali em antes e depois de Cristo. O que a gente vai observar dentro daquela linha do tempo? Que os historiadores franceses, que foram os que organizaram o estudo de história, eles pensaram uma divisão tradicional da história. Qual era o objetivo dessa divisão tradicional da história? Organizar o conteúdo de forma cronológica para que a abordagem desses conteúdos fosse simplificada. E aí surgiram os períodos da história. Quais períodos que nós estudamos? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Dentro dessa visão, eu quero que você pense comigo que a história ela é o quê? O estudo do homem construindo suas relações sociais no tempo e no espaço. A história ela não estuda o passado de forma completamente desconectada e depreciando o presente. Na verdade, a história, o pezinho dela sempre está no hoje. Ela sempre está pensando agora e ela utiliza da leitura dos documentos do passado com o objetivo de tentar compreender e interpretar um pouco melhor a sociedade que nós vivemos agora. Então, a relevância de cada conteúdo que vai ser colocado em cada um desses períodos da história, ela está conectada diretamente com os temas e assuntos que estão sendo discutidos na nossa sociedade contemporânea. E aí a gente consegue, analisando temporalidade e relevância, fazer uma análise geral dos conteúdos que mais caem no Enem. Dentro disso, eu quero pensar com vocês algumas coisas. O que faz com que nós tenhamos uma determinação de uma pré-história? A escrita, não? Tudo aquilo que vem antes da escrita, nós vamos dividir como sendo pré-história. A partir do momento que nós temos a convenção da escrita, inicia-se a Idade Antiga. Na Idade Antiga, nós vamos perceber o seguinte, as sociedades que se formaram nesse mundo que nós chamamos antigo, elas estão em torno de grandes afluentes, ou seja, são conhecidas como sociedades causais hidráulicas. Pare e pense um pouco, o clássico, o Egito, nós dizemos o quê? O Egito é uma dádiva do rio Nilo. Mesopotâmia, rio Tigre, rio Eufrates. Ah, professora, mas isso não se aplica para a Europa, porque quando a gente pegar lá a região clássica da Península Itálica e região da Península Ibérica, Grécia e Roma, que são os grandes polos da antiguidade, não são sociedades em torno de rios. Bem, Itália sim, que nós temos o rio Tibre, mas quando nós falamos dos gregos, também são uma sociedade causal hidráulica, não só por causa dos seus afluentes, mas pelo comércio no mar Mediterrâneo. Então, todo o desenvolvimento das cidades-estados gregas, elas estão ali em torno também de uma sociedade de causa hidráulica, não? Que se desenvolveu em torno do domínio dos meios de produção para controle da água, ou seja, a água era a base para o surgimento da sociedade que se deu em torno dela. Depois nós temos um segundo período histórico, que seria a Idade Média. Qual a principal característica que nós conseguimos perceber dessa Idade Média? A Idade Média surgiu da decadência do Império Romano que aconteceu a partir do século III. Nós tivemos um processo de ruralização, de descentralização do governo que estava ali com os imperadores romanos e passou pouco a pouco, né, pelos contratos de vassalagem, de suzerania,
pouco a pouco foi se estabelecendo essa ruralização, formação do reino franco e surge um novo modo de produção. Um modo de produção onde o conceito de riqueza, o que tornava o homem daquela sociedade poderoso, era a posse de terras. Daí vem o senhor feudal como figura central. Claro que para se estabelecer esse senhor feudal, ele precisou fazer acordos com a Igreja Católica. E daí a gente tem, né, a Igreja Católica e o senhor feudal como as duas grandes instituições medievais. Forma-se o feudalismo. Então, na Idade Média, o meio de produção que caracteriza a composição social é o sistema feudal. A partir do momento que esse sistema feudal, que era a base da economia, ele começa a ruir, nós temos uma transição histórica, o surgimento de um novo período na história. O que vai acontecer nesse novo período? São fatos, né, que acontecem na curta duração, como dizia o historiador Fernando Brodel, fatos da curta duração que acabam atentando aí e alterando os fatos da longa duração. Professora, não entendi o raciocínio, me explica um pouco melhor. Eu vou explicar. Na curta duração, nós tivemos o movimento renascentista, o renascimento das feiras, das vilas, das cidades. E a partir dessa reorganização que foi surgindo aí um novo conceito de cidade, o ar da cidade tornou o homem livre, surge uma nova mentalidade. Então, na longa duração, essa nova mentalidade abre a sociedade medieval para o surgimento de princípios que vão ser condizentes com a idade moderna. O impacto grande que a gente consegue perceber disso foi a Reforma Protestante. Então, olha só a cronologia histórica que eu estou te passando para que você faça um estudo sistematizado. Nós falamos um pouco das características dos meios de produção da Idade Antiga, falamos de Idade Média com o feudalismo e estamos entrando em Idade Moderna a partir do Renascimento, da Reforma Protestante. Essas mudanças que acontecem num plano social, ideológico, elas trazem revoluções completas, porque elas alteram completamente a estrutura de pensamento, de organização política, de organização social, e surge um novo modelo de produção. Riqueza na Idade Média era possuir terras. A partir da formação do Estado moderno, onde nós temos a centralização do poder nas mãos do monarca novamente, então formam-se monarquias absolutistas, surge a ideia de que riqueza, o Estado rico, é aquele que possui metal. E aí a gente tem uma fase de economia caracterizada pelo mercantilismo, pelo metalismo. Qual que era o objetivo dos monarcas desse período? Trazer metal, gerar uma balança comercial favorável para os seus estados, manter uma centralização e dessa forma constituir a ideia de nação, de que existia ali um povo que tinha uma cultura, uma língua, uma fronteira, um exército, ou seja, a gente vai formar a ideologia de uma nação. E isso vai trazer uma série de mudanças sociais. Quais os impactos disso, por exemplo, para o continente americano? Toda a história das Américas foi assim, afetada e alterada por essa nova forma de se pensar. A consequência foi a expansão marítima. E a partir da expansão marítima, uma colonização desse continente americano, sendo feita de forma clássica por quem? Por Portugal, por Espanha, por França, por Inglaterra. Então, olha só que bacana. Quando eu falo em idade moderna, eu estou pensando em monarquia absolutista e em economia mercantilista. O modo de produção que caracteriza a idade moderna é o mercantilismo. E funcionou muito bem. Foi muito viável para as economias mundiais até o século XVIII, porque um belo dia alguém teve a ideia, né, de mudar os meios de produção. Novamente, uma preocupação de aprimoramento da forma como nós movimentamos a economia. Precisava se produzir mais em menos tempo, em criar técnicas de produção que fossem mais rápidas e que dessem para a população uma qualidade de consumo maior. Bem, a consequência disso é a Revolução Industrial, que vai começar na Inglaterra e vai ter, de novo, vamos pensar no Brodel falando nos tempos de curta e de longa duração. Um tempo de curta duração acontece na Inglaterra. Um tempo de longa duração, no século XIX, ela se expande por toda a Europa.
E aí a gente tem essa fase de segunda revolução industrial que vão alterar completamente o cenário de produção mundial. O mercantilismo transforma-se num sistema econômico defasado. Acumular metal já não representa riqueza. O que representa riqueza na nova era? Na era do capital? Ser detentor dos meios de produção, deter tecnologia, ter melhor técnica de meio de produção. E olha aí, uma nova lógica de temporalidade. E na história nós chamamos esse novo período como? Chamamos esse novo período de história contemporânea. Aí nós vamos ter uma série de discussões a respeito de qual a melhor forma de governo para essa sociedade tão dinâmica, onde nós temos tanta iniciativa privada com interesses diferentes para essa sociedade. Poxa, então vamos trabalhar com um mercado, com um modelo de governo que seja liberal ou que seja neoliberal. Então surge na idade contemporânea a ideia de que um grupo da sociedade que detém essa economia deveria ser mais ativa na sua participação. Opa, então peraí, vamos entender o processo? Porque a história é basicamente processo. O que eu estou te dizendo é que na economia nós começamos a idade contemporânea com o surgimento do capitalismo, mas nós vamos ter um Estado burguês a partir das revoluções. Quais, professora? A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa. É a partir daí que nós temos a consolidação dessa nova classe que surgiu pós queda do feudalismo e mercantilismo. Que nova classe? A burguesia. A burguesia que no início da sua história detinha poder econômico, mas não tinha nenhum tipo de poder político, começa a lutar por esse poder político. E tem uma transição disso. História é processo. É fato que gera consequência. Marx vai dizer o seguinte, né? Lembram do sociólogo Karl Marx? Ele vai dizer assim, é um conjunto de teses, antíteses e sínteses históricas. Então é um movimento dialético, é um movimento de vai e volta, de constantes transformações. É uma coisa que tem uma consequência, que gera uma nova alteração social. E aí, por isso, eu não posso falar que a história ela é simplesmente um conhecimento do passado. Volta no começo e lembra do que eu te disse. História é o quê? O estudo do homem, construindo relacionamentos dentro da sociedade. Esse homem, como ser social, estava em algum lugar e em algum momento. Por que é importante para você que vai fazer o Enem ter essa temporalidade antiga, média, moderna, contemporânea, assim, ó, na ponta da língua, saber de cabeça, nem ter que pensar sobre isso? Porque o cara que viveu na Idade Moderna, ele pensava que o propósito da vida dele era acumular metal. Ele estava vivendo sobre a lógica de um protestantismo recém-iniciado. Ele estava pensando como um calvinista clássico. O cara da idade contemporânea, ele já pensava de uma forma mais capitalista. Ele já pensava no Estado liberal. Então a gente precisa não saber as datas, mas ter a temporalidade dos acontecimentos para compreender o processo histórico. A sociedade contemporânea, na perspectiva histórica, nada mais é do que a síntese desses processos que estão em constante construção. E você, nessa altura do campeonato, né, que já está aí se preparando para o Enem, tem que ter essa percepção, essa maturidade de entender que somos seres históricos construídos socialmente dentro das nossas relações de economia, né, dos nossos meios de produção e das nossas produções culturais. Se você tiver esse mapa histórico na sua mente, você está preparado para começar o seu estudo de forma mais específica, pegando aí quais são as características ou principais fatos de cada um período, de cada um desses períodos. Nós vamos falar mais sobre isso numa próxima aula, tá? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.